Vamos lá então. Vamos. Ok, agora. Eleonora, bem-vinda aqui à nossa conversa do Poeta da Minha Vida. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Partindo logo para o início e fazendo um bocadinho a ponto do que queremos hoje aqui transmitir, sei que a tua vida começou em Petrópolis. Como é que é a vida no Brasil e no Rio de Janeiro e como é que foi este início de vida? Olha, primeiro, obrigada pelo convite. Eu estou felicíssima, porque são raras as vezes que a gente pode falar de quem a gente gosta. E depois pedirem para eu eleger um poeta, eu já tinha feito essa análise na minha vida, já tinha um poeta de eleição, apesar de adorar poesia, adorar poetas e etc, etc. Mas eu já tinha o meu poeta mimo, aquele poeta do meu coração. Então, falar dele vai ser um privilégio. Muito obrigada pelo convite. A vida no Brasil, até 2009, era uma vida bastante divertida. Era uma vida que, apesar da pobreza, apesar das diferenças sociais, nós tínhamos na época já um governo de esquerda que estava colocando aquilo tudo no trilho. Foi um governo que foi considerado na história do Brasil, que é o governo do Lula, o governo da Dilma, foi considerado na história do Brasil o primeiro governo a realmente se preocupar com as pessoas miseráveis. Foi um governo que tirou 10 milhões de pessoas da linha da pobreza. Eu fico mesmo doente quando alguém fala mal do Lula ou da Dilma ou etc. Mas Petrópolis era um outro tipo de vida ainda mais interessante, porque Petrópolis é uma cidade extremamente pacata. Petrópolis é a cidade do imperador. Petrópolis é uma cidade de colonização portuguesa e alemã. É uma cidade extremamente limpa, é uma cidade muito fria, úmida, que tem nevoeiro e que tem hortênsias. Portanto, igual aos Açores, menos o mar. E há uma parte interessante da história dessa cidade com a qual te identificas, não é? Eu sou uma pessoa extremamente romântica, não é, Patrícia? Eu sou mesmo incorrigível. Eu acredito mesmo, eu sou aquela pessoa que tem o amor como religião, como fé. Eu não é da boca para fora. Eu procuro sempre propagar amor e distribuir afeto, porque é a única coisa que salva a história. Passa tudo e o afeto que uma pessoa tem pela outra fica eternamente. Não é? Acho que é a linguagem universal. E ter nascido em Petrópolis, que foi uma cidade construída por Dom Pedro I para ficar perto da sua amante, a Marquesa de Santos, a Dona Beija, é uma coisa extremamente romântica, é uma ideia extremamente, para mim, extremamente poética. Nascer numa cidade que um homem criou para estar próximo de uma mulher. Acho incrível. Apoio essa ideia. Realmente é muito interessante. Então, se era uma vivência bonita e interessante para ti, o que é que te faz sair de lá e vir morar para os Açores? Eu saí de Petrópolis em 82 com a morte da minha mãe. Eu vivi até 82 em Petrópolis. Meu pai já tinha morrido 10 anos antes, em 72. Quando minha mãe morreu, em 82, eu ia fazer 13 anos. Então ficamos órfãos. E um tio... Éramos 4... Somos 4, mais uma filha adotiva, mais uma criança que a minha mãe pegou para criar e que é a minha melhor amiga até hoje. E que é talvez uma das pessoas mais importantes da minha vida. Então fomos para a casa de um tio no Rio de Janeiro, numa cidade completamente diferente, quente pra caramba, gente branquinho, igual casca de ovo, sabe? Ai meu Deus, acostumado com frio. Foi um choque cultural, um choque geográfico, um choque emocional. Mas os choques são positivos. Eu acho que a gente, quando tem um choque, ou a gente cai, ou a gente sobe igual foguete. Eu preferi subir igual foguete. Eu sempre transformei as coisas ruins em coisas boas. Também é uma atitude religiosa. Eu acredito no bem. Então, eu acredito que, mesmo que uma coisa seja muito ruim, como a morte da minha mãe, que foi, e quem me conhece sabe que é um marco na minha vida, é tanto que eu nem posso, eu não falo poemas que falem de mãe, eu não falo o poema Adeus, do Eugênio de Andrade, porque faz referência aos olhos, como peixes verdes, e a minha mãe tinha olhos verdes, então eu nem consigo, sim, há coisas mas eu não preciso nem de psicanálise, eu sei que é o meu grande trauma e é declarado e é consciente.
Mas no Rio de Janeiro, a coisa podia ter descambado para uma tristeza, morar na casa de outra pessoa, de um tio que não era muito próximo à minha mãe, blá, 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 blá. Fomos fazer teatro. Meu tio nos colocou num grupo de teatro. E lá fiquei até 2009, até vir para cá. Quer dizer, foi de 82 a 2009, fazendo parte de uma companhia de teatro. Me apresentando todos os fins de semana, duas peças em cartaz, geralmente um espetáculo infantil e um adulto. Sim. Vivendo a minha vida de arte, nunca querendo viver de arte, porque eu também sou muito consciente. Eu sou consciente de duas coisas: do papel do artista na sociedade, que é o papel mais importante para que a sociedade cresça e se desenvolva, e sou consciente de que o artista não pode viver de arte num mundo capitalista. Então, eu nunca tive aquela ilusão de vou ser atriz e vou viver de arte. Não. Sempre tive os trabalhos para poder sustentar o meu sonho. Ao contrário de agora, que estou a trabalhar num lugar de sonhos, porque trabalho na Biblioteca Pública de Ponta Delgada e é um luxo trabalhar ali, é um privilégio, e ser promotora da leitura é outro privilégio. Então, eu acho que eu estou no ápice. Sim. Então, em 2009, é a altura que vens para cá? Pois é. E como é que isso acontece? As pessoas, eu gosto que as pessoas criam mil fantasias, acham que foi por amor, que eu me apaixonei por um português, não sei o que, aquelas coisas, né? Eu até achava giro que tivesse sido. Mas não, na verdade a culpa foi de um português, mas não foi por amor, foi por raiva. Porque eu trabalhava numa multinacional chamada Accenture, que é uma multinacional de tecnologia para serviços de telefonia, TV a cabo, e eu trabalhava no teste integrado. O que é o teste integrado? Os engenheiros criam um programa de computador e mandam para a equipe de teste, e a gente fica ali testando e tentando buscar os erros e vendo se aquilo vai funcionar ou não. Trabalhava que nem uma louca, se não tinha fim de semana, eu ganhava aquele dinheiro que eu não tinha como gastar. Sim. Sabe isso? Que chega em casa, era para dormir e acordar no dia seguinte para o trabalho. Porque, como toda multinacional, eles incentivam muito as horas extras e pagam-te muito bem, mas viras mesmo escravo, né? E ai de ti que não faça horas extras, todo mundo olha torto. Então, politicamente, dentro de uma multinacional, tens mesmo que dançar conforme a música. Estava lá muito bem na minha vida, cheia de dinheiro, quer dizer, cheia de dinheiro, salvo seja, mas né, naquela vida confortável, blá, blá. Aí, um português compra a célula brasileira da Accenture. Okay. Né? E aquilo muda tudo e eles demitem, vão enxugar a máquina, demitem 80 funcionários. E pelas leis brasileiras, quem tem 5 anos de casa tem direitos dobrados. Quem ainda não tem direitos trabalhistas, mas não é como quem já faz 5 anos. Eu tinha 4 anos e 6 meses de Accenture. Então, a minha vida, de repente, deu uma volta de 360 graus. Foi a segunda volta de 360 graus. A primeira foi em 82, a outra foi em 2009. E eu falei, e agora, José, não é? Que, aliás, é um poema do meu poeta de eleição. E agora, José, o que eu vou fazer da minha vida? Segurei a onda, segurei o baque e falei, vou arrumar um emprego. Arrumei um emprego intermediário no aeroporto internacional, numa loja de souvenir. Fiquei ali uma semana, conheci uma senhora. Sabe aquelas lojas que só trabalham quando tem voo? Então, sim, quando não tem voo, ficas para ali, né? Olhar as moscas, olhar... Entrou lá uma senhora Nélia, muito simpática, com sotaque português muito diferente. E conversa vai, conversa vem, ela disse que morava nos Açores. E eu não sabia absolutamente nada dos Açores. Em 2009, aliás, ninguém no Brasil conhecia os Açores. Sabíamos Lisboa, Madeira, Portugal, mas os Açores... Eu fiquei tão encantada, tão maravilhada com aquilo que ela mostrou para mim na internet, que ela vem para dentro do balcão, abre, que eu falei, vou embora para os Açores. E foi exatamente o que eu fiz.
peguei aquele dinheiro que eu tinha recebido, né, da indenização da demissão, aluguei um quarto pela internet aqui e vim embora. E foi assim. Não é uma história de amor, mas é a minha história de amor com os Açores. Isso mesmo, acaba de ser. E a chegada, como é que foi a adaptação, ou encontrar o teu lugar e o teu amor aqui nos Açores? Foi chocante, porque foi um choque cultural, assim, brutal. Eu não esperava que num lugar... Pronto, o Brasil é colônia de Portugal, não é? Quer dizer, eu achava que minimamente tínhamos uma identidade forte um com o outro, achava que eu não fosse sentir nenhum tipo de desconforto, e foi, a princípio, mesmo estranho, muito estranho. Eu me deparei com o preconceito com as brasileiras, aquela história toda, os brasileiros, os homens são malandros, as mulheres são senhoras do sexo, sabe aquela coisa? Eu percebo tudo, até porque se eu me colocar também lá no meu lugar no Rio de Janeiro, nós temos um tremendo preconceito com os argentinos, por exemplo. Né? E aí é muito bom quando a gente se vê nesse lugar de preconceito, porque a gente também começa a pensar em que momento da nossa vida nós também fomos preconceituosos. E isso muda muito do nosso comportamento. Eu nunca fui uma pessoa preconceituosa, mas confesso que sou adoradora de futebol e que já xinguei muito argentino no futebol. E já disse muito argentino ladrão, sabe aquelas coisas. Então, esse momento foi um momento chocante. Eu fiquei mesmo balançada com aquela rejeição, percebe? E aquela mensagem subliminar. Mas o açoriano é um povo que tem um coração imenso e que basta que a gente saiba a senha certa para aceder a esse coração, o coração do açoriano é nosso. E quando eu percebi que a única coisa que eu tinha que fazer era me tornar próxima, não é? Eu tive essa senha. Então eu ia para os cafés e perguntava o nome das pessoas e queria saber as suas histórias. E aí, de uma hora para outra, pronto, os Açores se abriu para mim e as pessoas... Eu não troco os Açores por nada, ok? Eu não moraria em Lisboa, não moraria no Porto. E não voltarias para o Brasil? Nunca, jamais, em tempo algum. Não. Eu escolhi... Esse lugar é o lugar que eu vou morrer. Eu vou ser enterrada nos Açores, cremada com as cinzas jogadas ao mar. É isso que vai acontecer comigo, porque aqui é a minha casa. Aqui eu sou eu integralmente. E depois aqui tem uma outra coisa que os Açores fez por mim e que o Brasil não fez por mim. Não é uma mágoa, é uma constatação. Sim. Os Açores quer que eu esteja aqui. Percebe? O Brasil não quer que eu esteja lá, pelo seu governo, pela falta da valorização do artista, pela miséria, pelos fanatismos religiosos. O Brasil não me quer. Aqui os Açores me querem e eu quero os Açores. O seu santo nome. Não facilite com a palavra amor. Não a jogue no espaço, bolha de sabão. Não se inebrie com o seu enganalado som. Não a empregue sem razão, acima de toda razão, e é raro. Não brinque, não experimente, não cometa a loucura sem remissão de espalhar aos quatro ventos do mundo essa palavra que é toda sigilo e nudez, exílio e perfeição na terra. Não a pronuncie. Ainda bem, nós também damos muita importância a esses açorianos de coração. Eu quando me naturalizei, o meu avô era português da Serra da Estrela, então eu já tinha a possibilidade de me nacionalizar portuguesa. Quando eu fiz meu processo de nacionalização, eu não quis fazer em Lisboa, eu quis fazer nos Açores e na conservatória dizia, eu quero ser açoriana,
Porque ser açoriano, os Açores têm uma história muito rica de coragem, de resistência. Não é? É um povo que vive entre o mar e o rochedo, isso é lindo. Eu me identifico imenso com isso. E ainda bem. Nós já percebemos que o teatro está na tua vida desde muito cedo. A escrita e a leitura, quando é que entram? Como é que surgem e como é que te preenchem? A leitura foi uma malandrice da minha mãe, Sim. né? Porque a minha mãe era uma apaixonada por literatura. Oh, boa. Era uma pessoa que tinha uma casa. Nós tínhamos uma casa pequena e metade da casa era uma biblioteca. Então, imagina. Mas não era assim, livros desordenados, não. Era tudo arrumado, tudo por ordem alfabética. O que ela podia encadernar, encadernava. Então, eram objetos maravilhosos e muito atrativos. E a minha mãe, na sua malandrice, dizia o quê? Não mexa nos livros. Não quero que mexa nos livros. Não é para pegar. Este livro aqui não é para pegar. O que fazia? Imediatamente. É claro que imediatamente a primeira coisa que a gente fazia quando a minha mãe saía para trabalhar era ver o tal livro que ela disse. É a psicologia reversa, como funciona para tudo. Então foi assim que eu lembro que eu comecei aos 8 anos por um autor super difícil, um escocês chamado J.J. Cronin, que era um médico escocês e que escrevia romances, escreveu A Dama das Camélias, escreveu Cidadela, que é um romance que virou filme nos anos 50, escreveu O Castelo do Homem Sem Alma. E o que o J. Cronin fazia? Ele tinha uma particularidade. Foi o meu primeiro autor, e a minha mãe tinha toda a coleção do J. Cronin. Ele tinha uma particularidade que ele escrevia sempre na primeira pessoa, os personagens, e tinham sempre alguma identificação com ele, salvo os personagens femininos que não tinham nenhuma identificação com ele. Ele fazia o oposto. Então, eu acho bastante interessante. E a maioria dos personagens eram bons, eram boas pessoas, tinham um bom fundo, sofriam, mas estavam sempre resistentes e crentes na vida, e as coisas ficam em nós, não é? Talvez até a minha educação emocional tenha um pouco do senhor J. Cronin. Sim. E a poesia, quando é que ela aparece? Quando a minha mãe morreu. Foi quando a minha mãe morreu, porque foi um acontecimento muito traumatizante para mim, porque eu sou de peixes, né? Peixes, o que peixes gosta? Família, mamãe, papai, cachorrinho, né? Casinha. E eu era muito ligada à minha mãe. E eu tinha, por ter perdido meu pai com 4 anos, eu tinha pouca lembrança do meu pai, mas tinha a presença da morte muito forte. Claro. Né? Porque a minha mãe foi aquela viúva mesmo, aquela viúva que teve um marido, ama o marido, e a gente nunca viu minha mãe com outra pessoa. Claro que ela deve ter tido, ela era uma mulher lindíssima, chamava atenção, vestia-se bem, blá, blá, blá. Mas dentro de casa, o meu pai era uma instituição, percebe? Sim. Então, e o meu pai era um homem feio, baixinho, gordinho, sabe? Pronto, mas que tinha um piadão, porque era um homem que tinha inteligência, humor, e a minha mãe conseguia exaltar todas as coisas boas do meu pai, sabe? Quando ela casou com o meu pai demorou 2 anos para conquistá-la. Meu pai cantava, fazia-lhe músicas, ia atrás dela quando ela ia para o trabalho, pegava o bonde. O meu pai sentava-se na parte de trás do bonde e cantava para ela, compunha músicas. Até um dia que ela cedeu, com 27 anos, já velha, porque para 27 anos naquela época, em 57, a pessoa já estava apatia, já não... Pronto, casa-se minha mãe com meu pai e depois apaixonou-se assolapadamente pelo meu pai. Foi mesmo o amor da sua vida. Então ela passava isso para nós, sabe? Passava, e ela contava coisas muito engraçadas do nosso pai, mas havia aquela tristeza da viuvez. Então a morte estava ali. E eu, pela morte estar ali, eu vigiava a minha mãe. Quantas vezes eu, criança, acordava à noite e ia ver se a minha mãe estava a respirar. Aquela panca, né? Amor e seu tempo. Amor é privilégio de maduros, estendidos na mais estreita cama,
que se transforma na mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo. É isto, amor, o ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e coruscante, leitura do relâmpago cifrado que, decifrado, nada mais existe, valendo a pena. Amor é o que se aprende no limite, depois de se ter arquivado toda a ciência herdada, ouvida. Amor começa tarde. Quando a minha mãe morreu, o que aconteceu? Aconteceu aquilo que eu intuía. Na verdade, não intuía. Era uma coisa que estava relacionada com a perda que eu tinha tido. Mas aquilo ficou muito presente. Eu pensava na época que eu tinha intuído. Então eu tinha muito medo de tudo depois, de intuir qualquer coisa. Eu confundia as coisas, achava que tudo era pressentimento, blá, 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 blá. Então eu tive uma professora de português, a dona Zulmira, já no Rio de Janeiro, na escola, no liceu para onde eu fui com a morte da minha mãe. E a dona Zulmira tinha sido aluna de quem? Do Manuel Bandeira. Quer dizer, nada melhor. E era professora de quê? Redação. Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Então, na escola, num ambiente diferente, numa cidade diferente, os cariocas super bronzeados, super giros, e eu branca que nem uma cera, né? Gordinha, baixinha, traumatizada. A professora Zulmira percebeu que eu tinha um potencial ali. Ou talvez tenha percebido que eu precisava comunicar. E um dia deu uma aula de poesia. E com toda a sua experiência como aluna do Manuel Bandeira, blá, 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 e incentivou-nos a escrever. E incentivou-nos a escrever, transformar em poesia um acontecimento marcante. Então eu escrevi ali o meu primeiro poema, que chamava-se Nasceu, Cresceu e Morreu, que era uma referência à minha mãe, ao nosso amor, papapá. E o poema foi para o livro da escola, atenção, e ali eu vi uma possibilidade, sabe, de expressar os sentimentos e de transmutar os sentimentos e de exorcizar os sentimentos. Então ali eu comecei a escrever e apaixonei-me por aquilo. E aí comecei a ir atrás dos poetas, a tentar perceber. Primeiro foi o Manuel Bandeira, poeta que é poeta para gente muito mais velha do que eu era naquela época. É um poeta, a gente já tem que ter vivido para poder gostar do Manuel Bandeira. Então eu não gostei nada do Manuel Bandeira, achava muito gira a minha professora, né? Mas a poesia dele não. Mesmo Vou-me embora para Passárgada, aquilo não me disse nada. Hoje em dia diz tudo, mas na época não. E aí entrou o meu poeta de eleição, o Carlos Drummond de Andrade, porque tínhamos que escolher naquele ano um poeta para trabalharmos nas aulas da professora Zulmira, e eu escolhi o Carlos Drummond de Andrade. E por que eu escolhi o Carlos Drummond de Andrade? Porque o Carlos Drummond de Andrade, num dos livros que eu peguei na biblioteca da escola, abri ao calhas e li a seguinte frase: a aranha é o mais triste dos seres vivos. Isso contextualizado dentro de um poema enorme que ele tem, acho que é Noite no escritório, ou funcionário, uma coisa assim. E é um poema enorme, e eu li aquela frase e eu pensei, opa, ele está certo, é verdade, porque uma aranha é um ser tristíssimo, então é um ser que todo mundo, a maioria das pessoas tem repulsa, inclusive eu, não as mato, mas não me convide para estar com uma aranha. E eu pensei, falei, como é que alguém pensa na ótica, né? Como é que alguém se coloca no lugar de uma aranha? Então eu falei, uau, eu identifiquei-me com aquilo, percebe? Sim. Talvez porque na época eu quisesse que alguém se colocasse no meu lugar para poder entender, blá, 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 blá. E aí comecei a buscar o Drummond e disse para a professora Zulmira que o meu poeta era o Drummond. E
ao fim e ao cabo, Carlos Drummond de Andrade é o poeta brasileiro mais importante do século XX. Né? Na época eu não sabia disso. E foi permeando a minha vida durante todo o liceu e depois durante o teatro e durante as minhas escolhas pessoais e quando eu amava, quando eu não amava, a forma como ele via o amor, a forma como ele sempre foi um cronista da vida. O Drummond foi um cronista da vida. E aí, quando chegou lá para 1988, quem é que vai trabalhar na casa do meu tio, onde nós morávamos? A senhora que tinha sido empregada do Carlos Drummond de Andrade durante 15 anos, a dona Carolina. Porque o Drummond morreu em 87, 12 dias depois da sua amada filha Julieta ter morrido. A gente diz que ele morreu de amor, né? Foi mesmo é muito curiosa a história dele, porque ele teve um filho que viveu meia hora, o Carlos. O primeiro filho dele viveu por meia hora. E aquilo marcou-lhe. Ele tem poemas que ele dedicou ao Carlos. Depois, quando teve a Julieta, em 1928, eu acho que ele deve ter condensado todo aquele seu amor. E ela era uma mulher brilhante, a Julieta era uma mulher brilhante, absolutamente brilhante. E eles tinham uma amizade fabulosa. Quando a Julieta morreu com 59 anos, 12 dias depois, exatamente 12 dias depois, em agosto de 1987, era um sol estupendo, estava tudo lindo, e morre o Carlos Drummond de Andrade. Aquilo foi um abalo sísmico, foi mesmo, ele além de ser o poeta monstruosamente grande que ele era uma pessoa muito interessante. Era um homem que tinha um humor, o humor que a gente diz, o humor de Minas Gerais, que são aquelas pessoas caladas, mas que quando a gente penetra ali, tal e qual o açoriano, tem ali um universo fantástico de humor, de alegria. Pronto, e conheci a dona Carolina no ano seguinte, porque ela trabalhou na casa do Drummond até 87. E ali eu pude saber coisas íntimas do Drummond. Então eu ia para a cozinha, chegava a dona Carolina, eu ia para a cozinha, chegava da escola e queria sentar e os meus tios nunca tiveram nenhum problema com relação às pessoas que trabalhassem para eles, nunca foram pessoas que tivessem uma distância. São os meus empregados, ou não sei o quê. O meu tio é uma pessoa que tem dinheiro por causa da sua profissão, blá, 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 cirurgião, blá, blá, enfim. Mas é um homem comunista. Então, a nossa proximidade com todas as pessoas que serviram na casa do meu tio é enorme. Então, passou a dona Carolina a ser o nosso foco. Todo dia era o almoço com o Drummond. Então, todos os dias ela selecionava uma coisa para contar. Das comidas que ele gostava, das queixas da mulher, porque a mulher tinha, a mãe da Julieta tinha um imenso ciúme da relação de amizade. Ela considerava que era impenetrável, que ela não fazia parte daquele. Não fazia mesmo. Não fazia, porque intelectualmente a Julieta e o Drummond eram praticamente a mesma pessoa, percebe? E a esposa do Drummond, a dona, acho que é Dolores, olha, nem sei o nome, deixa eu ver. Tamanha importância. Então a dona Carolina contava-nos coisas como o tipo de tempero que ele gostava no feijão, o que ele fazia para escrever uma crônica. Tinha que estar tudo absolutamente em silêncio em casa. Então ele ia para o seu escritório e era mesmo o observador do escritório, que é o título de um dos livros de crônica dele mais famosos. E ele ficava ali. Mas era uma pessoa extremamente afável. Se alguém fizesse um barulho, não era aquela estresse, não sei o que, ele simplesmente achava que não era a hora dele continuar a escrever. Ele não ficava chateado com a pessoa, ele ficava chateado, ele não ficava chateado, dizia, bom, agora não é a hora, eu vou fazer outra coisa. E acho que aquela presença da dona Carolina, eu que sou uma pessoa espiritualista, achei aquilo tudo muito místico e falei, poxa, isso aqui e grande coincidência. Então, li tudo do Drummond e
Há poemas do Drummond que eu não digo, porque são poemas que me comovem, blá blá. Ele tem um poema chamado Para Sempre, que é dedicado às mães. Deus me livre, eu corto os pulsos. Eu não consigo passar nem da primeira frase do poema. E acho que ele passou a fazer parte mesmo da minha vida. Não foi uma coisa, um autor que eu gostasse. Eu consegui ter uma proximidade através da Dona Carolina. Ser o Carlos Drummond pessoalmente? Eu conheci o Carlos Drummond intimamente através da sua escrita, mas pessoalmente nunca, que é uma falha terrível. Mas eu conheci um outro poeta bastante interessante, que é o Manuel de Barros, que era chamado de Greta Garbo brasileira, porque não dava entrevista, tipo o Rubem Alves também, que não dava entrevista. E ele foi ao Rio de Janeiro e eu fui fazer um trabalho também pela escola e conheci o Manuel de Barros, que é um poeta fabuloso, que eu adoro o Manuel de Barros, mas é uma outra coisa. O Manuel de Barros, ele é mesmo... Tudo dele é inventado, ele não fala sobre a realidade, ele criou uma realidade e fala sobre aquela realidade que ele criou. O Drummond não, o Drummond fala sobre a realidade. Eu não tenho que imaginar nada, eu sinto aquilo. Com o Manuel de Barros, eu tenho que imaginar e depois que imagino, chego lá dentro e sinto aquilo. Sim. Com o Drummond não, eu sinto imediatamente, eu entendo imediatamente o que ele quis dizer. É muito próximo, é muito... Eu sou suspeita, não é? Sou apaixonada. Claro. De qualquer forma, a poesia é algo sempre inerente à tua realidade e não vemos realmente outra forma de te conceber, digamos assim. Hoje em dia, como falaste há pouco, estás muito diretamente ligado à cultura e tens outros projetos à parte que transformam essa tua vida num paraíso maior, não é? Conta-me um bocadinho destes projetos. Eu não consigo viver sem fazer teatro, né? Teatro é a minha linguagem, eu cresci como pessoa dentro do teatro, os laços afetivos que eu criei no teatro perduram até hoje. Eu costumo dizer que eu tenho 157 irmãos, porque é o número de pessoas que fizeram parte dessa companhia de teatro durante todo o tempo em que eu estive na companhia. Então, eu não consigo conceber estar inserido em qualquer sociedade sem contribuir artisticamente. A minha contribuição é o teatro. Mesmo a dizer poesia, eu só digo poesia porque eu sou atriz. Então, eu não queria, quando cheguei aqui, interferir em nada. Eu não queria me impor de maneira nenhuma e nem interferir no fluxo que já existia do teatro, com o Nelson Cabral, com o Zeca Medeiros, com a Fatinha, com a Fátima Souza, a Margarida Benevides, esse pessoal todo fantástico que faz teatro aqui. Mas eu queria fazer teatro. Então eu disse, bom, eu vou inventar alguma coisa para mim, sem precisar atrapalhar ninguém. E juntei-me, tive a dádiva de conhecer numa atividade de Poetry Slam, no falecido e saudoso Ateneu Criativo. Sim. Conheci lá o Gonçalo Borges, poeta, a Carla Veríssimo, poeta, o João Malaquias, poeta, o Luiz Andrade, poeta. Não nos conhecíamos de parte nenhuma e fomos lá fazer aquela vivência com o Sérgio Coutinho e o Mick Mengucci, que vieram de Lisboa, que dinamizam até hoje lá o Poetry Slam. Vamos lá fazer aquela formação há 2 dias, ali conheci-os, e o Sérgio Coutinho e o Mick foram embora e nós ficamos tipo, e agora? Queremos mais, não é? Então por que a gente não monta aqui um Poetry Slam no Ateneu Criativo, que eu preciso dizer que o Paulo Vietas e o Felipe Mota sempre foram pessoas espetaculares com a Craca. Aquilo era um paraíso, não era? Era mesmo. Então, nos juntamos para fazer o Poetry Slam no Ateneu Criativo. Só que aquilo era pouco. Então, tinham aquelas pessoas ali, eu falei, vamos criar um grupo. E o Gonçalo Borges deu o nome O Coletivo. Então, criou-se ali O Coletivo. Nós nos reuníamos
por generosidade da Morada da Escrita, Sim. através do Pedro Pascoal, né? A Morada da Escrita, o Instituto Cultural de Ponta Delgada sempre nos apoiou, nós tínhamos ali o espaço para ensaiar, aí começamos a fazer tertúlias e, foi mesmo ali eu me achei, percebe? Eu falei, então, as intervenções todas teatrais, sempre com poesia, sempre. E criou-se uma linguagem com isso, então, quando pensam no coletivo, pensam num grupo de pessoas que fala poesia teatralmente. É claro que as pessoas seguem suas vidas, vão para cá, vão para lá, e a personalidade que nós imaginamos para o coletivo existia um núcleo duro e todas as outras pessoas que nós chamássemos faziam parte do coletivo naquele momento. Então nós podíamos chamar músicos, artistas plásticos, outros atores, escritores, para fazer trabalhos conosco. E fizemos trabalhos giríssimos, giríssimos. O coletivo existe até hoje, né? Eu sou a única pessoa não flutuante do coletivo. Okay. Né? Depois, eu é que realizava a maioria das intervenções, porque eu queria desenvolver uma linguagem. Então, fiquei eu mais ou menos a pessoa coletivo. Sim. Mas todas essas outras pessoas que eu citei são do coletivo, estão no coletivo e a qualquer tempo, a qualquer momento podem reaparecer e estar no coletivo e fazer parte do coletivo. Depois disso, fomos convidados pelo Lava Jazz Bar para fazer um projeto. E qual era o projeto que a Cláudia e a Silvia imaginaram? Poesia escrita por mulheres. Então, a proposta era que eu fizesse intervenções artísticas com poesias uma vez por mês. E é revolucionário, né? Um clube de jazz, então, de repente, para tudo e agora vão ouvir poesia. As pessoas torciam a cara, porque não sabiam o que vinha, né? Achavam que era aquela seca e, de repente, era aquela coisa maravilhosa e aquilo foi se transformando num sucesso. Por razões de logística, não dava para ensaiar, eu acabei ficando com o projeto sozinha, porque eu tinha concebido, criado, aí criei o projeto, já se chamava Elo de Elas, foi um nome que eu inventei, que eu achei que representava bem, não é? Elas a dizerem ela, e fiquei com o Elo de Elas até agora, até a pandemia, né? Me apresentando lá uma vez por mês, durante a sexta e durante o sábado, numa relação que eu considero uma das minhas poucas relações com a arte, onde eu ganhei dinheiro, onde me pagaram para fazer. E isso é muito importante, e eu digo sempre isso, a Cláudia e a Silvia foram pessoas muito corajosas, não é? Então vamos pagar uma pessoa para dizer poesia, isso é incrível. E eu a receber, meu Deus, para fazer uma coisa que eu amo, isso também é outra coisa incrível. Vamos lá ver se o Bicharoco, né, vai viver sua vida em outro planeta e se a gente consegue voltar a fazer essas coisas giras, né? essas coisas importantes, essas coisas fabulosas, como o Ler na Livraria que fazíamos na Solmar, os lançamentos presenciais de livros, a gente precisa, né? Sim, sem dúvida. A arte sente muito a falta da proximidade e do abraço literário, nesse caso, não é? Patrícia, é fundamental, porque quando estamos no palco, se estivermos mesmo ali, se estivermos a fazer mesmo porque gostamos, nós precisamos daquele calor. Isso não é uma frase feita, não é um chavão, é verdade. A gente sente, aquilo emana. Eu acho que fica todo mundo ali meio que... Os pensamentos ficam todos... Estão prestando atenção em ti. Quando uma pessoa presta atenção em ti, ela te joga uma determinada energia. Não é? Recebes aquilo, é importante, é muito diferente fazer alguma coisa pelo vídeo, é pouco. Pois é pouco. É verdade. A tua parte de escrita editada e publicada já começou a acontecer, não é verdade? Graças a Deus, Jesus, Maria, José e São Manuel, padroeiro da paciência. Vamos lá, como é que está a ser essa parte? Eu sou uma pessoa estranha. Sou muito estranha. Eu sou uma pessoa que
Se eu tiver uma coisa, se eu me identificar com uma determinada coisa, eu quero ficar com aquela coisa pro resto da vida. Então, quando eu decidi publicar um livro de poesia, eu tinha e tenho a maior admiração pelo Daniel Gonçalves. E sentia uma inveja brutal dele pertencer a uma editora que se chamava Confraria do Silêncio. Como é que alguém inventa uma coisa dessas? Isso é praticamente um luxo. Fora os livros, que eu olhava aquilo e dizia, poxa, esse gajo é um ourives. Ele não faz um livro, ele faz um objeto. Ele faz uma coisa que as pessoas gostam de tocar. Via-se ali, em cada publicação do Daniel, num selo que ele criou para poder publicar os seus livros, via-se ali o quanto ele ama fazer aquilo. Claro. Então eu fui chamada para fazer uma apresentação de um livro dele, das Buarquianas, no Lava Bar, e falei, agora que eu vou dar o golpe fatal, né? Ele tá a me dever, acabei de falar a poesia dele, né? Tá aqui feliz, tá só sorrisos, então agora eu vou dar a facada. Sentei do lado dele, porque eu sabia que ele não é um editor, né? Ele criou um selo para poder ter as suas publicações. Claro. E eu pedi para ele editar o livro, meu primeiro livro de poesia, ele podia dizer, olha, isso não é uma editora, eu realmente só criei para mim, blá, blá, mas eu falei, o não já é meu, não é? Claro que sim. Não custa nada. Momento certo, ele está relaxado, feliz, aqui já bebemos vinho, é agora. E disse, Daniel, olha, eu tenho um livro assim, assim, assado, blá, 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 e eu gostaria de editar pela Confraria do Silêncio. Ah, que bem! Daniel, né? E ali começou a nossa relação de editor-autor. O Daniel foi um querido, ele fez um trabalho no meu primeiro livro, Flor e Fúria, de ourives, tal e qual eu queria. Ele aceitou todas as minhas chatices. Eu queria uma foto do Fernando Rezendes, sim, da Menina Vai para a Escola, que é uma foto giríssima que eu vi no Facebook do Fernando. E eu disse, Fernando, cede essa foto para fazer a capa do meu primeiro livro. Ah, sim. Aí todo mundo, uma capa preta não pode, livro não pode ter capa preta. E eu quero capa preta, foto do Fernando. E fiquei... E o Daniel nunca disse assim, não, Eleonora, isso não pode ser. O Daniel, olha, a foto não tinha a definição que precisava. O Daniel trabalhou naquilo com todo o afinco e todo o amor, como tudo que ele faz, né? O Daniel é só amor, ele é fantástico. E me entrega um livro 100 exemplares, porque eu também queria que o livro fosse mesmo um objeto. Eu queria que quem tivesse o livro tivesse, quem não tivesse, esperasse o próximo. Eu tenho essa relação com as coisas. Eu gosto que as coisas sejam minimamente especiais. E quando ele me entregou o livro, eu fiquei deslumbrada. E depois toda a gente, que capa linda. Todo mundo que disse que a capa preta não podia, que ia soltar a tinta, não sei o quê. Não soltou tinta, ficou lindo, maravilhoso. E eu tenho muito orgulho desse livro. Acho que ficou bastante bonito. Acho que eu consegui ali colocar o meu pensamento, que é sempre um pensamento a favor do amor, nunca contra o amor, né? Os poemas de dor de cotovelo, ninguém nunca vai ler, porque eu não os escrevo. Eu gosto sempre de escrever positivamente. Então ali o Flor e Fúria eu dividi amor e sexo, amor e desejo, né? Porque são os dois inimigos, muitas vezes, né? O amor e o sexo. E consegui fazer um livro que eu me orgulho minimamente. O Fernando Pinto Amaral fez a gentileza de escrever um prefácio, que era importante ter um prefácio num primeiro livro. Deu tudo certo, o lançamento foi maravilhoso. A Solmar estava lotada, tem um vídeo do dia, eu adoro aquilo. A Ângela Almeida apresentou o livro, o que foi um luxo à parte, porque a Ângela não me conhecia de parte nenhuma intimamente. Hoje somos amigas, mas naquela época ela podia dizer, não, apresentou o livro. O Henrique Levy foi representar o Daniel, porque o Henrique Levy também publica pela Confraria do Silêncio sua poesia.
Então foi tudo certo, foi um dia lindo, foi um luxo. E eu ainda tive o privilégio do Rodrigo Raposo pedir para fazer um vídeo ali na hora e fez um vídeo maravilhoso e depois de mandar para o Brasil para os meus irmãos. Pus uma música em homenagem à nossa mãe, uma música que só nós sabíamos que era homenagem à nossa mãe. Ah, foi lindo. Olha, foi lindo, maravilhoso. Agora, saiu pela Artes e Letras, o Avenida Marginal, a segunda edição, Ficções Ponta Delgada. E a Maria Helena Frias, muito corajosamente, me chamou para contribuir com um conto. O que eu também achei fantástico, porque pouca gente sabe que eu escrevo contos. Né? Associam-se à minha poesia e eu achei aquilo delicioso, consegui também colaborar com um conto digno, acho que está bem, acho que está digno. E tem um livro para sair com eles, que é um livro de contos só meus, chamado Escotilha. E está para breve? Era para ser em março, mas aí veio o bicharoco, e eu espero que no verão o livro aconteça. Muito bem. Já encaminhando agora para a conversa final, gostei muito da imagem que nos descreveste da vossa casa, ainda com a vossa mãe, ser metade de biblioteca. Na tua casa, atualmente, que espaço tem de livros? Olha, quando eu saí do Brasil para cá, eu tinha 527 livros. E para quem eu contei essa história, sabe que os números não mudam. Eram mesmo 527 livros. Eu era aquela pobre, eu sou aquela pobre metida besta que gasta dinheiro em livros, né? Porque não pode um livro. Pobre metida besta, gasta dinheiro em livros. E eu tinha 527 livros que eu fui juntando, não, herdados não, porque a nossa biblioteca ficou com o meu irmão, que é o mais velho, que é o senhor doutor, professor de direito, então ficou, e ele, a casa mais espaçosa também ficou com ele. E aquilo é ótimo, porque quem quiser pode ir lá, pega não sei o que, mas pronto. Eu fui juntando livros durante a vida. Então, aos 40 anos, eu tinha 527 livros. Peguei os 527, acho que foi a coisa mais difícil. A minha irmã diz assim, choraste para te separar dos livros, mas não choraste para te separar de mim. Olha que de ti eu não me separei, mulher. A gente se fala todos os dias pelo WhatsApp. Dos livros eu nunca mais vou ver aqueles livros. Todos ficaram lá. Eu doei para a Biblioteca da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doei os 527 livros. E que não eram livros assim, tipo, qualquer livro. Eram livros mesmo, livros que eu gostava de cada um deles, meus filhos queridos. Sim. E eles ocupavam, como pode imaginar, 527 livros, muito espaço. Mas eu morava num apartamento de 2 quartos, um T2, que ainda tinha uma áreazinha com um nicho. Pronto, ok, tchau, livros. Eu já tenho, neste momento, 170 livros. Ok. Aos pouco. Mas é que eu também não tenho espaço. Claro. E apoio muito que as pessoas, hoje, tenham mais aquela ideia de apoiar a circulação do livro. Eu acho que é melhor irmos às bibliotecas, né? Comprarmos os livros que amamos, porque quem ama livros ama do amor tátil, né? Claro, quer ter o livro para si, cheirar o livro, olhar o livro, rabiscar o livro, folhear o livro. Mas acho que a gente deve também privilegiar as bibliotecas. Então eu não preciso ter 527 livros. Eu posso ir à biblioteca. Agora, tem livros que eu tenho que ter. Por exemplo, Dizeres de Atalaia, volume 1 e 2 de Manuel Jorge Botelho. É impossível que eu não tenha esse livro. Esses 2 livros, porque é impossível que não tenha um livro, por exemplo, a obra da Natália Correia. É impossível. A obra do Antero de Quental. É impossível. É impossível. Não tem como eu viver sem saber que aquilo está ali. Tem que estar ali. Manuel de Barros. A obra completa do Drummond, que felizmente foi lançada lindamente, enfim. Mas olha, já olho para os livros e eu tenho 2 gatos, o senhor Fonseca e a Levi, e o senhor Fonseca adora deitar em cima dos livros, é um gato muito culto. Pois é, adora. Mas ele deita e às vezes dá uma mordida assim no livro também, ele quer a poesia para comer? Pois é, o Fonseca também acha que é. Ele é igual a Natália. Exatamente. Senhor Fonseca, olha... Última questão. Te lembras do poema que escreveste sobre a tua mãe na aula de poesia?
Sabes de cor? Sei de cor, mas jamais poderia dizer. Não vou borrar a maquiagem. Não poderia dizer. Então a frase desse poema que resume tudo, qual é? Ah, olha, ela quer fazer chorar, não? Não. Ela quer que eu pegue uma folha e corte os pulsos aqui, na frente do público. Não deixe nada disso aqui, muito bem gravado. Eu acho que é a frase final, que diz que depois nasceu assim, 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 bababá, cresceu assim, 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 morreu porque precisaram dela, morreu porque era grande demais, e pá. Mas aí no fim eu revelo aquele nome de quem morreu. Certo. Então, seu nome guardo até hoje na lembrança, Esperança. Era uma coisa de criança, mas a construção é gira. Hoje em dia, aí depois eu comecei a ser mais política. Tem um outro poema no mesmo livro da escola que é Olhos Vazios, que falava sobre as crianças de rua. Aí já era a parte, eu já comecei a ficar adolescente, revolucionária, né, aquela coisa. Então comecei a escrever com sentido político forte. Depois passou tudo e agora só escrevo sobre amor. E fazes muito bem. Eleonora, que os teus olhos nunca fiquem vazios e que tenhas sempre a esperança como teu nome do meio. Muito obrigada. Obrigadíssimo pela tua presença aqui na nossa livraria. E já sabes, estamos sempre abertos para receber amor e a tua poesia. Obrigada. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. O mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar.